Olá, como vai? Sejam todos bem-vindos a mais um podcast da Facioli. Estamos aqui, eu e meu amigo Dimas, para mais um bate-papo. Tudo bem, Dimas? Bem, e você, Danilo? Também, estamos aqui tudo jóia. No nosso podcast que, enfim, tem andado bem, né? A gente tem recebido, enfim, bastante elogio, curtidas lá, o pessoal tem falado que está gostando, né? Não sei se são todos amigos da gente, eles contam mentira pra gente, mas nós estamos insistindo aqui. Muito obrigado pela sua audiência aí. Muito obrigado, pessoal. Hoje o nosso convidado aqui é o Marcelo Chum Diniz Junqueira. Ele é engenheiro agrônomo formado pela USP, Exalc, mestre em administração pela FGV. Ele é CEO da Agrop. A Agrop, para quem não conhece, é uma empresa especializada nos processos relacionados ao cultivo da cana-de-açúcar, né? Desde o preparo da terra até a colheita. Ele é vice-presidente da Sociedade Rural Brasileira e é parceiro de uma empresa que tem uma tecnologia muito bacana, ela é irlandesa e ela fabrica equipamentos tecnológicos para pulverização de defensivos agrícolas. O Marcelo vai falar um pouquinho para a gente aqui sobre isso. Marcelo, muito obrigado por aceitar o nosso convite e vir aqui fazer um bate-papo conosco. Muito obrigado, Danilo. Eu acho que tem só a agradecer a você e o Dimas. É um prazer estar com a Facioli, é sempre uma oportunidade da gente externar um pouquinho as opiniões, as novidades, falar um pouco do nosso setor, que aqui o setor agrícola, pelo menos aqui no nosso interior, Ribeirão Preto e região, ainda é o motor da economia. Sim, bacana. Bom, o Marcelo é mais um cliente, enfim, que está há muito tempo com a gente acaba criando uma certa amizade, enfim, a gente fala que a gente só traz amigo aqui, então o pessoal fala, eu quero ser seu amigo também, para você me levar lá. Fala, então tá bom, vamos lá. Mas o Marcelo, além de todos esses predicados aí, é esportista, que a gente sabe que ele é, né, e é produtor rural também, né, então tá muito inteirado dessas questões todas que têm acontecido no agro, que o agro tem vivenciado, essa evolução de fato do agro nos últimos anos, né? E vamos tentar bater um papo aqui para ele contar a história dele, né? E, Marcelo, a primeira coisa que a gente sempre pergunta para todos os convidados aqui é que não é nenhuma pergunta, né? A gente pede para ele contar um pouco da história dele, né? A sua formação, no que você trabalhou, no que você se especializou, né? No que você acredita, né, do ponto de vista de trabalho. Que a ideia é a gente contribuir com o nosso ouvinte no sentido dele fazer escolhas, né? A gente entende que as profissões estão muito ligadas a essas questões de escolha, né? Então, boas escolhas provavelmente vão trazer sucesso na carreira do empresário ou do profissional. Enfim, a gente, obviamente, tem gente que não tem experiência nenhuma que está nos ouvindo, tem gente que tem experiência, tem gente que tem empresas, enfim, a ideia é a gente poder contribuir com o seu conhecimento para o seu público que está nos ouvindo aí. Então, conta um pouquinho da sua história aí para a gente. Bom, vou começar do começo, né? Então, na verdade, eu sou engenheiro agrônomo, mas minha família já vem do serviço do ramo agro há algumas gerações. A família Junqueira é tradicional nesse ramo. Minha família foi colonizadora, né, da região de Orlândia. Meus antepassados foram os fundadores da cidade. E desde então, a gente vem desenvolvendo, passando pelas etapas de desenvolvimento do agro nacional em todos os seus sentidos. Meu avô era um produtor de café, meu pai era um produtor de soja e eu sou um produtor de cana. Foram as culturas que vieram caminhando na nossa região do chamado Alta Mogiana, a região que nós estamos. Porém... Quanto tempo tem desde a fundação lá de Orlândia? Na verdade, assim, a região foi colonizada pelo meu antepassado, aí, escancalhavô, vamos falar assim, quando não existia a cidade de Orlândia, então era a Fazenda Invernada, foi a primeira propriedade da família Junqueira, que, na verdade, já existia em Minas Gerais, e um dos Junqueiras veio fazer a colonização da região, montou essa fazenda chamada Invernada, isso estamos falando de 1800. Aí, o que seria o avô do meu avô, ele era mais envolvido com política, ele tinha uma habilidade política maior, ele pleiteou junto ao governo na época que dividisse a comarca de Nuporanga, que era a mais antiga de todas, era a comarca de Nuporanga, e mais antiga que Nuporanga era Batatais, que era a primeira cidade da região. Então, dividiu a comarca de Nuporanga e formou para constituir a cidade
que, como ele se chamava Orlando, ele era o Coronel Orlando, a cidade se chamou Orlândia. Então, ele constituiu a cidade de Orlândia e dali vieram o meu bisavô, meu avô, etc. Todos herdaram pedaços ali da região onde ele tinha a propriedade dele. A cidade de Orlândia nasceu com uma rua chamada Avenida do Café, porque tinha alguns pezinhos de café, e ela margeava a ferrovia da Alta Mogiana, que era o único desenvolvimento local na época, obviamente tudo dentro da fazenda desse meu antepassado. E dali, o que esse Coronel Orlando fez, que ele era uma pessoa bastante competente, foi trazer um belga para fazer o desenho da cidade. Então, a cidade tinha a Avenida do Café, mas o belga desenhou com modéstia à parte, assim como Nova York, em números. Então, a cidade de Orlândia só tem uma avenida chamada do Café, as outras são avenidas e ruas com número. Número 1, Avenida 1, Rua 1 e assim por diante. Todas eram avenidinhas mesmo, com ruas e um canteiro no meio, todo um projeto bem desenvolvido, alinhando a cidade de norte, sul, leste e oeste, para que o sol pudesse passar sem bater na parede, não ter muito calor, fazer com que fosse bem organizado. Então, isso foi um mérito aí desses meus antepassados, e desde então a cidade vem se desenvolvendo. Bacana, tem história aqui também. Tem bastante história, A minha família, na verdade, gosta muito dessa área de história. Eu tenho vários livros que a família escreveu, inclusive existe um compêndio, né, de quando vão nascendo os junqueiras, e aí falam que no compêndio já tem mais de 130 mil, né? Olha então, já tem muita gente. Se você tem um filho, você entra no site e registra o seu filho lá no compêndio, que agora é totalmente eletrônico. Bacana. Mas, então, bom, desde esse momento, a gente sempre esteve envolvido nessa área agro. Agora, conforme eu cresci e tinha curiosidade, né, pelo desenvolvimento acadêmico, eu terminei a agronomia e tive uma experiência profissional. Nessa época, eu trabalhei na usina Vale do Rosário, junto à companhia agrícola que chamava Nova Aliança Agrícola, que era uma companhia de prestação de serviço e produção de cana para suprir essa usina de açúcar e álcool. Então, trabalhei alguns anos ali, depois fui fazer o mestrado. E no meu mestrado, eu tive a oportunidade de interagir com o que era muito novo na época, que era o desenvolvimento do protocolo de Kyoto, onde se buscava alinhar soluções mercadológicas para a redução da emissão dos tais gases de efeito estufa. Era uma coisa nova. Eu, por sorte, tive um orientador no mestrado lá na Escola de Administração de Empresas de São Paulo, né, que é parte da FGV, que falou, não, Marcelo, isso é um negócio bacana, porque vai te ajudar a capturar recursos financeiros no futuro para as usinas de açúcar e álcool, porque vocês produzem energia renovável. E, coincidentemente, a usina Vale do Rosário foi a primeira unidade a produzir e vender energia de cogeração de bagaço, né, que é energia puramente renovável, elétrica, para o sistema da rede. Na época, a rede brasileira, o sistema de rede elétrica era 100% do Estado, mas a CPFL, que era uma estatal à época, abriu uma concorrência para contratar a energia de uma usina de açúcar e álcool e começar esse processo. A Vale foi a primeira, e eu peguei aquilo como um estudo de caso e falei, ok, agora vamos calcular qual que é o benefício ambiental. E essa minha tese acabou sendo um negócio bacana, recebi apoio aí de empresa americana de consultoria que era especializada em energia elétrica para poder calcular a redução de emissão do chamado carbointensidade da rede elétrica. Toda a rede elétrica emite um volume de carbono por megawatt, essa carbointensidade. Só que no Brasil isso era mais difícil de entender, porque nós temos um despacho totalmente limpo durante grande parte do dia, que é hidroelétrica. Chega num momento, que é o tal do horário de pico, e começa a despachar termoelétrica a carvão, e chegamos a despachar até a óleo pesado, né, na época daquela crise de energia de 2001, né, se não me engano, 2001, na época do Fernando Henrique Cardoso. Bom, toda essa poluição, você mitiga ela quando você põe energia limpa na rede. Então, esse cálculo todo, óbvio, tive auxílio aí do pessoal da empresa americana Econergy, que me ajudava nos cálculos, e do governo sueco, que era interessado em comprar os créditos que iriam ser gerados pela Vale do Rosário. Então, tudo isso foi a minha tese de mestrado. Com essa tese de mestrado, se tornou a primeira metodologia das Nações Unidas para cálculo de redução de emissões de gases de efeito estufa. Então, eu fui o cara que submeteu a metodologia 0001 do protocolo de Kyoto e, com isso, fui chamado a convite das Nações Unidas para levar esse benefício financeiro baseado na não emissão de gases de efeito estufa para outros países. Então, fiz
tive a oportunidade de ir fazer palestra em Cuba, fazer palestra no Equador, Peru, todos os países que têm possibilidade de cogeração com bagaço de cana-de-açúcar. Foi uma experiência interessante na minha vida, que culminou em um momento ser convidado por um banco inglês para assumir um fundo de investimento para comprar usinas de açúcar e álcool no Brasil. Então, aí foi um momento que eu saí completamente do meio agro. Eu passei a ser um gestor de recursos. Estamos falando aí do período de 2006 até 2010, mais ou menos. Foi uma experiência interessante, primeiro porque eu já tinha um conhecimento bastante bom do setor de açúcar e álcool. O banco queria, na verdade, utilizar investimentos para açúcar e álcool, mas pensando no álcool como uma solução, já que o petróleo já dava sinais de que estava subindo acima dos $100 o barril, que seria extremamente competitivo para o produtor de álcool brasileiro exportar energia. Estamos falando de energia de veículos, né? O álcool propriamente dito, mas também capturando os benefícios dos créditos de carbono que eu tinha no know-how. Bom, seguindo aí na história, eu fiquei alguns anos trabalhando no mercado financeiro, o que foi uma experiência bastante curiosa por dois motivos, porque como eu não era uma pessoa ligada ao mercado financeiro antes, eu tive que aprender muito para poder corresponder, né, ao anseio aí dos investidores do fundo. O fundo se chamava Clean Energy Fund, era um fundo de energia, Clean Energy Brasil, perdão, CEB, PLC, né, que é público na Bolsa de Londres. E aí eu tinha que fazer reuniões periódicas e responder aos acionistas as condições que estavam levando os resultados para cima ou para baixo dos investimentos. E como nós tivemos tudo acontecendo, aquela crise bancária, se vocês lembram, 2008 e 2009, que foram a crise do subprime americano, não havia razão concreta nenhuma para você ter um mercado derretendo, no nosso caso, pelo açúcar e álcool, mas o mundo inteiro teve um problema financeiro, então o mundo derreteu em termos financeiros, aí, modo econômico de falar. E, puxa vida, para mim foi uma experiência totalmente nova, porque eu estava lá e eu ia para Londres e levava bronca dos investidores, que tudo estava dando errado. E eu falei, puxa vida, que eu tô, onde eu vim me meter, como é que eu vou me explicar? E aí, graças à vida, na experiência na vida, a gente sempre encontra gente melhor que a gente. E como nesse fundo existia um conselho, né, um board, composto por pessoas respeitadas da Inglaterra, do mercado financeiro, mas o presidente desse board era um brasileiro que eu vinha conhecer nesse momento, né? Eu vinha conhecer quando fui convidado para assumir o cargo. Ele chama-se Antônio Monteiro de Castro, é um brasileiro, foi executivo da British American Tobacco, a Souza Cruz, durante anos, uma pessoa super competente, não é super conhecido no mercado brasileiro, mas ele morou em Londres, né? Cuidou da British American Tobacco durante anos, é um brasileiro com muito conhecimento, um senhor. E ele me chamou de lado e falou, olha, Marcelo, eu vou te dizer uma coisa, não leva para o lado pessoal. Esse negócio de mercado financeiro é assim mesmo. Eles vão te apertar o máximo, óbvio que todo mundo quer retorno. Mas se amanhã tudo der errado, como deu, no final conto que o fundo foi vendido para um hedge fund, foi liquidado, né, como eles falam no mercado, porque as ações estavam valendo pouco. Ele falou, mas não se preocupe, ninguém vai lembrar de você e falar, não, mal do Marcelo. Não, isso faz parte do mercado. Esse dinheiro, um dinheiro por mais vultuoso que você tenha na sua mão, é pouco para esses fundos de investimento. Nós estamos falando de investidores institucionais grandes. Então, eu me lembro dessa passagem com o senhor Antônio. Também, né? Esse é um investimento de risco de fato. Esses são investimentos de risco de fato. E esse era um investimento na Bolsa de Londres. Existem, assim como no Brasil, depois se criou no Brasil a imitação de Londres, tá? Existe a Bolsa Mãe, que eles falam, e existe a Bolsa Júnior. A Bolsa Júnior chama-se Alternative Investment Market, AIM. Na Bolsa Júnior, ela não tem não tem liquidez, é mais para você fazer um market placement para os investimentos de private equity, ou seja, quem tem um fundo que quer que tenha uma certa responsabilidade fiscal, mas que não seria um negócio bilionário para estar listado em milhões de acionistas, você lista nessa bolsa menor, tem menos o número de acionistas é menor, o volume de transações é muito pequeno, mas você já cria transparência. Se o negócio crescer e der certo, o dia de amanhã migra para outra bolsa. Aqui no Brasil, se não me engano, o Bovespa+, que chama esse júnior. Então, essa experiência toda foi uma novidade que passou,
Depois o fundo foi liquidado, como eu disse. Já em 2009, o hedge fund de Boston que comprou o fundo apareceu aqui e falou, olha, eu comprei o controle. Na verdade, ele não comprou 100%, mas ele comprou o controle e eu quero sair do negócio. Eu falei, mas não estou entendendo. Ele falou, não, a verdade é que eu analisei, o valor das ações era tão pequeno que você tem em caixa quase o mesmo recurso. Então, não faz sentido. Eu vou pegar o dinheiro e vou falar para você, vende as participações nas usinas que você já tinha, ou canaviais em construção, etc. E o que eu arrecadar mais é lucro. Eu fiquei pensando, falei, puxa vida, como tem gente esperta no mundo, né? Tá toda hora. eu estava ali, nem eu fazia o mesmo raciocínio que o resto, mas essa é a função do mercado financeiro. As pessoas estão sempre lá para isso. E aí eu falei, olha, Vaz, que era o hedge fund, falei, olha, eu não sou um liquidador, o meu negócio é administração de usinas de açúcar e álcool na época. Eu falei, eu sou um cara voltado para a operação, eu gosto do que eu faço, adoro agricultura, mas não vou liquidar, até porque eu acho que é uma injustiça. Tem muita gente que está envolvida, nós tínhamos milhares de empregados dentre as participações todas, né? Ele falou, não se preocupa, Marcelo, quem vai liquidar é essa empresa terceirizada. Tem uma empresa especializada aqui, ela vai fechando aí, vai liquidando. Só quero que você me dê uma mão, principalmente no conselho das usinas, que são investimentos que vocês fizeram em usinas que tinham famílias. Na verdade, nós colocamos dinheiro em participação com algumas famílias no Brasil. Como na época a consolidação no setor ainda não estava plena, existiam empresas como a Cosan, que estava consolidando, a própria TRO, estavam todas consolidando, mas ainda existiam, a grande maioria do setor ainda eram em famílias. Então a ideia era, fica sócio de 5 ou 6 famílias, que eles vão ver que não precisam estar no dia a dia, porque tem uma gestão mais profissional, e o dia de amanhã você convida todos a se juntar e nós fazemos uma empresinha à semelhança de uma Cosan, com aquelas famílias sócias e o fundo inglês, e aí todo mundo vai para a Bolsa Brasileira, provavelmente, e vamos sair todo mundo. Não chegamos nem a esse ponto, porque tudo aconteceu antes de chegar às 5 ou 6 famílias, mas as famílias já estavam super estressadas, e aí o fundo pediu, olha, fica aí sentando com as famílias, tentando apaziguar um pouco, e eu fiz isso aí por mais um ano. Terminada essa fase, nós estamos já em 2010, quando aí a minha empresa, a Agrop, estava nesse momento administrada por um primo meu, o Beto, que passou um período gestionando a empresa por mim, porque eu estava trabalhando com os ingleses, né? E ele aí resolveu fazer um mestrado e ir para a Austrália. Aí eu voltei, assumi a empresa novamente. Nós estávamos saindo de uma época difícil. O setor escocoleiro há de convir que quando o presidente Lula incentivou a instalação de novas unidades de açúcar, principalmente álcool, o petróleo estava a $100 o barril, tudo parecia que ia ser ok, muitos investimentos vieram ex-presidente da Petrobras, aquele Reichstug, criou a Brenco, que era um grande desenvolvimento de destilarias, a Odebrecht também fez o mesmo, mercado, etc. Então, esse desenvolvimento todo culminou num excesso de canavial. Quando você tem um excesso de canavial, você tem uma opção, ou você faz álcool, ou você vai fazer açúcar, ou fazer um blend dos dois. No início, todo mundo ia fazer álcool, que era a ideia, exportar álcool. O que eu vou fazer um parênteses aqui para falar que a gente na vida aprende coisas, às vezes, tão simples, mas que na época do planejamento ninguém fala, né? Quando tudo foi falado, vamos fazer álcool para o mundo, o petróleo a $100 o barril, o Brasil vai ajudar a reduzir a poluição, vamos substituir a gasolina do mundo, tudo parecia fácil. O carro já existia, já estava no lançamento dos carros híbridos, né? Então, o Flex. Então, ia ser fácil. Vamos colocar o carro Flex lá na Europa, nos Estados Unidos, e o pessoal vai comprar álcool brasileiro. Aí, um dia, teve uma reunião com o secretário é o ministro de Minas e Energia dos Estados Unidos, DOE, sei lá, um departamento lá. Aí, esse secretário, na AMCHA, na Câmara Americana de Comércio, eu fui lá convidado, várias pessoas estavam lá, e ele começou a explicar que interesse, importação de etanol, as dificuldades ainda, estamos falando de barreiras tarifárias, Aí uma secretária do secretário levantou a mão e pediu a palavra. Aí ela virou e falou, olha, pessoal, eu queria falar uma coisa para vocês. Quando os Estados Unidos desenvolveu os oleodutos, nós desenvolvemos oleoduto para levar gasolina do litoral para o interior. Vocês têm que lembrar que os Estados Unidos tem 2 costas e é muito largo. Portanto, o nosso problema era pegar as destilarias ou refinarias que tinham petróleo, principalmente no Golfo, e levar essa gasolina ou esse diesel para dentro.
Isso tudo aconteceu na década de 50, 60. Então, ela explicou, os tubos são conectados com um poliuretano XYZ, que com o álcool pode ressecar. E resseca mesmo. Sim. Então, eles não iam aguentar transportar o álcool. Então, se vocês começarem a fazer a conta para levar o álcool do litoral americano para dentro dos Estados Unidos de caminhão, a conta não vai fechar nem com o petróleo caro. E eu falei, caramba, ninguém pensou nisso, né? Nós estávamos fazendo todo um arcabouço de vender etanol para os Estados Unidos e ninguém estava pensando naquilo. Eu falei, puxa vida, então é tudo planejamento às pressas, o planejamento de achar que nós íamos ser a Arábia Saudita do etanol do Lula foi às pressas, os investidores tomaram decisão às pressas e, em seguida, descobrimos o pré-sal. Então, aí mudamos totalmente a figura e todo aquele canavial começou, ok, vamos colocar fábrica de açúcar. Todo mundo pensou a mesma coisa. Então, passamos anos produzindo excesso de açúcar e etanol. O etanol ficava no mercado interno, sobrava, o açúcar inundava o mercado externo, despencava o preço. Ou seja, de 2010, 11, 12, até bem recente, sofremos muito com baixa de preço, até que, óbvio, foram fechando unidades, quebrando, né, diminuindo, moendo menos, a cana acabando. E agora tivemos, recentemente, uma recuperação dos preços do setor. Mas por que eu falei tudo isso? Porque foi que justamente quando eu voltei para o meu negócio, nós estávamos na baixa. E aí, a prestação de serviço para o setor sucocoleiro, ela não pode ser fácil ter margem alta se o meu cliente está com margem baixa. Então, foi um período de, vamos falar assim, de purgatório, né? Vamos reestruturar a empresa, vamos reduzir dívida, vamos reorganizar, mas que como aproveitei e fiz a lição de casa, a hora que veio a nova recuperação dos preços, eu estava preparado para assumir uma posição. E é o que nós estamos fazendo agora, com a ajuda de vocês, a Facioli. Bacana. Bela história. É, muito bacana. E nesse período, Marcelo, que você estudou e teve acesso aí a uma questão de vanguarda na época, que era a questão de crédito de carbono, uma coisa que muitas vezes a gente se discute, mas é pouco concreta para a maioria das pessoas, né? Pouco mais difícil de viabilizar, né? Teoricamente, a gente teria um monte de crédito aqui. Paralelamente a isso, o produtor é muitas vezes criticado. Nós já abordamos isso aqui, a gente conversou com outro profissional do agro também. Eu tive a oportunidade de ver uma apresentação sua que você conduziu para a equipe da Agrop, num evento muito bacana que vocês fazem lá, no qual você comentou o esforço do produtor brasileiro de utilizar uma área pequena, né, falando legalmente, né, e ainda assim ter que produzir o máximo possível dentro daquela área. Né? Então, quer dizer, nós, de certa forma, falando metaforicamente, alimentamos o mundo numa área pequena, né, numa área relativamente pequena. Nós temos que preservar. A gente sempre comenta aqui, né, Dimas? Uma vez nós estávamos até conversando que a maioria dos produtores que a gente conhece são pessoas sérias. Elas respeitam a lei, principalmente hoje em dia, né? Olha, 100% dos que eu conheço respeitam a lei, então ok. É óbvio que a gente sabe que existem os que, enfim, às vezes não são nem produtores, acabam entrando nesse meio. Mas, enfim, 100% dos que a gente conhece e presta serviço, por exemplo, são produtores muito sérios. E, enfim, e que adotaram tecnologias, né, para a gente poder ganhar, por exemplo, você produzir mais na mesma área, obviamente você teve um crescimento de produtividade e esse crescimento teve muito relacionado a essa questão das novas tecnologias, né, que foram adotadas, né? Então, assim, eu peguei a sua pergunta no meio do caminho aqui, eu não sei se é isso que você ia colocar, mas uma pergunta que a gente gostaria de fazer é assim, primeiro essa questão da tecnologia para o agro, né? Como é que você vê isso, né? Como é que você enxerga essas adoções e se de fato o nosso ganho de produtividade, enfim, está muito relacionado a isso. Obviamente, quando a gente fala de tecnologia, também eu preciso mexer com pessoas, né? As pessoas precisam adotar essa tecnologia, enfim, precisam saber como é que aquele trator funciona, enfim, e como é que eu planto, como é que eu trato a terra, etc. E também essa questão especificamente do crédito de carbono, porque agora ele volta um pouquinho, né, enfim, a gente conversar um pouquinho sobre ele de novo, né, já se fala novamente, e a gente já conversou sobre isso, você me falou, mas está faltando um lado do negócio aí, como o exemplo que você deu do álcool para os Estados Unidos, ninguém combinou com o comprador lá, como é que seria esse jogo, né?
antes de ouvir ele para fazer o planejamento. Então, fala um pouquinho para a gente disso, desses 2 pontos aí. Tá. Bom, no assunto de gás de efeito estufa, crédito de carbono, o mundo passou assim, isso começou em 1972, se não me engano, quando teve a primeira reunião do clima na Suécia, depois nós tivemos uma reunião em Berlim e viemos até em 92 a reunião no Rio de Janeiro, a EcoRio. A EcoRio foi um marco, na verdade, dali nasceu o que chamam United Nations Framework Convention for Climate Change, é a Convenção do Clima. A Convenção do Clima não é só mudança climática, ela tem uma parte de biodiversidade, ela tem uma série de outros assuntos que não caminharam na mesma velocidade. Mas no que diz respeito à mudança climática, eu comecei a entrar no assunto já 10 anos depois, né, da mudança da EcoRio, quase 10 anos depois da EcoRio, mas a dificuldade é sempre assim, existem indícios fortes de que há uma correlação entre as ações humanas, ou seja, a emissão do gás de efeito estufa feita pelo homem e a alteração do aquecimento global. Porém, o planeta teve mudanças de temperatura independente do homem durante muitos anos. Todo mundo sabe que teve aqui um período glacial, quando matou os dinossauros, e tivemos gelo até dentro do continente sul-americano. Na verdade, eu tenho alguma experiência de Paraguai, né? Se você for lá no Chaco, Paraguai, você cava no chão e você acha caranguejo, né? Resto de caranguejo. Você fala, bom, mas o mar está tão longe do Paraguai. Mas já foi o mar lá dentro, né? Não se esquece que o oceano já entrou dentro da América Latina durante alguns milhares de anos. Estamos falando tudo em tempos remotos. Então, voltando no aquecimento global, não, mas depois da Revolução Industrial, a curva de estatística de temperatura, emissão, concentração de gases de efeito estufa, tudo está ok, tudo está bem alinhado, porém, o que causa esse aumento da concentração dos gases de efeito estufa, e estamos falando especificamente, vamos falar CO2, né, que é o mais relevante, é o seguinte, debaixo da crosta terrestre tinha petróleo e carvão que se constituiu de matéria orgânica de milhões de anos atrás. Estava quietinho lá, até vir a Revolução Industrial de fato. Nós começamos primeiro com as tecelagens na Inglaterra, Europa, a queimar carvão, depois com os veículos a queimar petróleo. E aí esse CO2 que estava quietinho lá embaixo, ia soltando para a atmosfera. Realmente nós tínhamos 280 partículas por milhão antes da Revolução Industrial, já estão lá chegando nos 400. Então, ok, essa molécula que está lá na atmosfera, ela causa a retenção da luz no reflexo, e aí, potencialmente, há um aquecimento, o efeito estufa, né? Porque, na verdade, é como se fosse uma estufa de vidro segurando a temperatura. Bom, então, onde que está a mãe do problema? No petróleo e no carvão. O dia que alguém levantou numa reunião dessas na ONU e falou assim, o problema é o petróleo e o carvão, o árabe falou, eu saio da mesa. Aí os caras deram a voltinha, não, é o gás de efeito estufa, tal, metano, e nós estamos agora pondo a culpa na vaquinha. Exatamente. Entendeu? Mas é o petróleo e o carvão. Ninguém quer voltar na origem do problema. E é o petróleo e o carvão que os países desenvolvidos historicamente emitiram. Porque não importa muito o que está acontecendo agora. Hoje, o grande emissor de gás de efeito estufa é a China. Tudo bem, mas a China começou a emitir agora, ou anos recentes. Quem emitia lá desde 1800, somado o que ele fez, se você somar o que a Inglaterra fez de emissão até hoje, é uma China. Mas ela é tão pequenininha, mas não importa. Então, as pessoas querem esquecer o passado. Óbvio que tudo isso que eu estou falando, dentro das discussões das Nações Unidas, existe sim, são as chamadas responsabilidades comuns, mas diferenciadas, porque os países que vinham historicamente. Então, tem todo um blá, 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 mas que foi constituindo um arcabouço, e isso tudo anualmente ocorre nas chamadas Conferências das Partes, que eu participei de algumas, que, no meu ver, acabou as Nações Unidas montando um fim em si mesmo. Então, é muito cientista que gosta de ir, a reunião é bacana, você vai lá, tem palestra, tem eventos, tem workshop, tem jantares, tem almoços, tem tudo do bom e do melhor.
para ficar fazendo uma masturbação sociológica do assunto mudança climática. Tá. Mas resolver mesmo é pouca gente. Então, nas que eu participei, eu lembro que teve um momento em que alguém falou assim, vamos resolver esse negócio assim. Vamos fazer o que é chamado convergência e contração. O cara falou, todo mundo ficou olhando. Era um rapaz jovem, pesquisador. Falou o seguinte, todo mundo aqui quer parar de aquecimento. Então, vamos pegar per capita, a emissão de CO2, e vamos fazer o seguinte, quem per capita está aqui, tem que descer. E quem é em desenvolvimento, que está aqui, vai chegar um ponto que todo mundo vai ser igual no mundo. Tá. O chinês falou, opa, gostei desse negócio. Agora vamos redondo vencer. para mim isso aí. O americano falou, vocês estão loucos. Entendeu? Então, não é fácil chegar a uma conclusão. Tá. Aí, tinha, óbvio, problemas florestais, que na época que eu participava ainda não estava bem, era difícil, porque tudo tem que ter a metodologia. A metodologia mais rápida de se apurar eram as metodologias elétricas, que eu entrei lá como a primeira. Por quê? Porque a rede elétrica é o grande problema. Na verdade, país que tem rede elétrica com intensidade de carbono baixa, igual ao Brasil, são só nós, Noruega e Canadá. São os que têm hidrelétrica. O resto, amigo, queima carvão e petróleo. E a França, porque tem nuclear. Que é, ao meu ver, das grandes besteiras hoje que tem que ser rompido a barreira. A nuclear tem risco? Sabemos do risco. Sim. Mas é uma solução rápida para um problema difícil, que é a rede elétrica dos países que não têm hidrelétrica. A nuclear, quando tivemos acidentes, Chernobyl, era uma unidade de geração de energia nuclear com um baixo controle, automação e controle. Ela era na época das manivelinhas. Agora temos um monte de sistema eletrônico. Você construir uma nuclear com todo o sistema moderno de automação e controle, acho eu que cai muito risco comparado às antigas. Então, talvez fosse uma solução, mas estão lá. Não sei que seja um desastre natural, como aconteceu no Japão. Enfim. Sim, mas que você também pode assim, mitigar o risco, porque hoje em dia você sabe muito mais rápido, exato, você tem muito mais capacidade de prever. Então, ou seja, o problema está na mesa. Aí você fala assim, bom, Marcelo, mas eu trabalhei nesse momento, só para recapitular a minha vida. Então, nesse momento da minha tese, quem estava me ajudando era essa empresa Econergy americana, que foi... eu acabei me tornando amigo dos fundadores. Era uma pequena empresa, eu fiquei sócio dela e nós listamos ela na Bolsa de Londres. Na verdade, a empresa Econergy, que era uma empresa de Boulder, no Colorado, ela era consultoria para projetos de energias renováveis e afins. Nós fazíamos diversas consultorias para a ONU, para Banco Interamericano de Desenvolvimento e para privados. E aí, com os negócios de crédito de carbono, eu comecei a fazer consultoria para as usinas de açúcar e álcool e aterros sanitários. Aterros sanitários também é um grande problema de emissão por causa do gás metano. Então, eu fiz aterro da Bandeirantes, eu fiz alguns aterros grandes aqui no Brasil, ajudando a pegar o biogás, transformar, queimar o biogás e evitar a emissão. Você poderia fazer isso via geração de energia elétrica, biogás virando energia, ou simplesmente instalando um flare, que é uma chaminezona que queima bem o biometano. Bom, tudo isso a Econergy fazia e aí me convidaram para me associar com eles. Em algum momento, como estava muito na moda o negócio do crédito de carbono, a gente viu a oportunidade de vender ou capturar recursos, não vender, né? Não íamos sair, capturar recursos para a empresa, que era uma empresa pequena, e fizemos isso em Londres. E aí o banco que fez isso em Londres, em seguida, me conheceu, entendeu que eu conhecia o setor de açúcar e álcool, veio aqui visitar o setor de açúcar e álcool, me chamou. Eu mostrei o que eu tinha, mostrei os negócios da minha família, inclusive, que era um momento, poderia ser uma saída para a família. E aí eles falaram, não, que a gente quer que você saia da empresa americana que você está sócio aí, que tinha acabado de pegar dinheiro. Na verdade, a empresa capturou recursos para investir em projetos de pequenas centrais hidrelétricas e tal, que a gente tinha know-how de energia, ou pelo menos meu sócio tinha mais know-how do que eu, e eu faria os créditos de carbono dos projetos que eu tinha know-how. Então, o primeiro projeto que a empresa investiu foi no Brasil, um projeto de transporte de gás comprimido. Era a Neogás, uma empresa de Caxias do Sul, muito bacana, uma turma ótima. Então, eles vieram aqui, o banco veio, viu o projeto que eu estava assessorando a equipe de investimento no diligência, etc., porque nesse projeto, inclusive,
a geração de crédito de carbono ainda ia depender de uma metodologia ou outra, porque tinha todo um arcabouço diferente. Mas o banco me chamou de lado e falou, não, eu quero que você saia daí e você vem gestionar um fundo, aí era um fundo parrudo, para investir em açúcar e álcool, que é o negócio da sua família. Eu tinha os americanos, que realmente a gente tinha já uma relação de amizade, então era desagradável, porque 6 meses depois de ajudar os caras a constituir uma listagem na bolsa, eu ia sair, mas eu estava com filhos pequenos, morando em São Paulo, que vocês imaginam São Paulo com filho pequeno, a minha esposa, gêmeos eu tenho, a minha esposa estava com o cabelo em pé, naquele trânsito, aquela dificuldade, tudo leva 1 hora para você ir de um lado para o outro, e a minha esposa é de Ribeirão. A hora que eu falei isso, ela falou, o quê? Pega logo isso e vamos abrir um escritório em Ribeirão, que é onde tem as usinas. Vamos unir o útil ao agradável. Aí eu falei com os ingleses, mas o escritório pode ser em Ribeirão? Ela falou, onde você quiser, meu amigo. Pode ser até em Orlândia. Eles não queriam, sabe? Eles queriam que eu gestionasse. Bom, então aí nasceu a Clean Energy Brasil, que eu comentei, para os investimentos. Eu saí do negócio do crédito de carbono, mantive amizade com o pessoal, até hoje eu ainda falo com eles. A empresa também passou perrengue com a crise e tal, acabou sendo comprada pela Suez, que é uma empresa da área de energia, que é uma empresa francesa, mas que está no Brasil, comprou as pequenas centrais de elétricos, os ativos, né, da empresa, e o departamento de crédito de carbono, a Suez incorporou a um departamento que ela já estava desenvolvendo para o mesmo tópico. Inclusive, a italiana Francesca, que trabalhava comigo em São Paulo, acabou indo morar lá na Europa e trabalhar com eles. Então, tudo isso, esse assunto do crédito de carbono, eu saí. Nessa época, eu acabei me afastando. Ainda tinha gente que me procurava fazer projeto. Falei, olha, eu agora estou gestionando recursos e tal, e depois voltei para os meus negócios. Mas eu sempre acompanho, porque eu tenho, assim, vou falar a palavra carinho, mas eu tenho respeito ao assunto como ele é. Mas, em compensação, a minha experiência lá nas reuniões da ONU me mostrou que a ONU não é uma arena correta para tomada de decisões práticas. Ela é um volume de dinheiro muito grande, sem dono, porque aquilo ali não tem muito dono, e que dificulta a solução. Então, essa solução do aquecimento global, se for muito científica, havia toda uma integridade, eu quero saber se a molécula que você deixou de poluir aqui, o outro comprou ali, não vazou, era muito burocrático, não andava bem. Ao passo que os americanos, que eram mais práticos, que não aderiram ao protocolo de Kyoto, porque o americano nunca ratificou o protocolo de Kyoto. O protocolo de Kyoto entrou em vigor, eram todos períodos de 5 anos. Ele entrou em vigor de 2009 a 2012, por o único período em que ele realmente obrigou os seus países que ratificaram o protocolo a funcionar, porque a Rússia resolveu ratificar, junto com a Europa, com o Japão, e aí ela deu um chega para lá nos Estados Unidos. Mas passados 5 anos, tinha que manter Aí veio o Acordo de Paris, aí vieram e não conseguiram fazer caminhar. Tanto é que o mecanismo de desenvolvimento limpo, que era o que nos beneficiava em crédito de carbono, esse praticamente inexiste. Mas os americanos criaram bolsa de comércio voluntário. Eles faziam as coisas mais simples. Então, existia... Eu lembro que um sistema Chicago, que era Chicago Climate Exchange, era uma bolsa inventada pelos americanos, que não tinha nada a ver com aquilo, mas que fazia muito parecido com aquilo. Então, vinha uma empresa americana e falava, eu quero comprar crédito. Ela falava, a lista de crédito pode ser gerada assim, pequena central hidrelétrica, tanto por megawatt, grande central, tanto floresta. Ela punha uma tabelinha. Entendi. Aí você fala, mas como é que ela tem certeza que o CO2, que aquela pequena central deixou... Não era para ser científico, era para ser prático. Ou seja, eu te incentivo a fazer um movimento mais limpo. Se esse movimento mais limpo é tanto quanto você está comprando de crédito, não me importa. Eu estou ajudando o mundo a caminhar para o lado melhor. O americano era prático. Então, esse negócio é o que falta na ONU. É o que falta nessas relações. Hoje, você vê, a União Europeia está vindo aí com uma legislação super restritiva para o Brasil, querendo simplesmente proibir qualquer desmatamento na Amazônia, porque senão não vai comprar o produto. É uma história que é complexa. Você fala assim, olha, desmatamento. Olha, desmatamento, a legislação brasileira, como nós estávamos discutindo aqui agora há pouco, é super restritiva. Um fazendeiro no Brasil tem muito mais reserva biológica na sua terra privada do que qualquer europeu. Na Amazônia, então, nem se fala que o cara tem que deixar 80% da floresta em pé. E aí vem o cara e fala, não, eu não vou comprar nada se não deixar 100%.
Tá bom, mas quem vai pagar para essa... O cara vai ter uma fazenda, ele não pode explorar nada. E mais, nós temos milhões de habitantes dentro da nossa região. Porque a Amazônia, sempre eu falo, a Amazônia não é o estado da Amazônia, né? Tem o Pará, tem regiões da Amazônia. Então, todo mundo fica naquela utopia, né? O europeu está numa utopia, se não tocar é melhor. Mas espera um pouquinho, se não tocar, aquelas pessoas que estão ali, elas vão sofrer. Então, nós temos que lembrar que o mundo não existe sem o ser humano. E esse é o drama do conservacionista. Na cabeça deles era melhor que a gente não tivesse aqui, que o planeta ia ser melhor. Mas não é verdade. Eles também não iam estar, né? Como é que faz, né? Entendeu? Quem vai conferir? Agora. Não sei se estou falando demais. Não, é tá isso bom. aí, Marcelo. Eu acho que você estava entrando nessa questão da produtividade, né? Que foi algo que a gente tocou aqui também, né? Que além da conservação, que o produtor é um grande conservador do meio ambiente, e independente de alguém exigir isso dele, né? Enfim, já tem uma legislação muito, muito forte nesse sentido. Ele também conseguiu olhar para as oportunidades que tinham no mundo e aumentar a sua produtividade para alimentar o mundo, né? De uma maneira geral, de maneira simples, né? Na verdade, de a gente conversar sobre isso é de fato essa questão, né? De aproveitar todas essas tecnologias, que não necessariamente são tecnologias nossas, né? Máquina agrícola, por exemplo, a gente importa a tecnologia, produz aqui, mas é importada essa tecnologia. E experimentada em outros países também, né? Então, a colhedora de cana, por exemplo, apesar dos Estados Unidos não colher um canavial lá, né, inteiro, mas eles desenvolveram a máquina de colher cana. Tudo bem que tudo que eles aprenderam sobre isso está aqui, né? Não, e eu acho que tem uma coisa que sempre... eu me recordo de uma visita que eu fiz na Monsanto, lá nos Estados Unidos. E aí nós chegamos lá e o cara estava falando da soja, as variedades em desenvolvimento, né? Aqueles canteirinhos. Aí ele falou, aqui é a Intacta, né? Que era, na época, desenvolvendo as variedades que são geneticamente modificadas para resistir à lagarta, ou outra praga. E aí ele estava mostrando, ele falou, então, essas aqui são as Intactas que são de vocês. Eu falei, por que de vocês? Ele falou, não, porque aqui não precisa. Eu falei, mas por que não precisa? Ele falou, porque aqui nós temos a neve. Então, ele falou, o índice de praga que vocês têm é muito maior. Seja larva, ou praga biológica, fungo, outra coisa, porque vocês têm umidade relativa o ano inteiro, o bicho calor, não morre, etc. Só que, em compensação, você produz 2 safras, você tem a safrinha. Então, ele falou assim, vocês provavelmente vão sempre precisar de mais química, mais produto para defender, para proteger contra as doenças, mas vocês vão produzir tão mais que proporcionalmente é menos. Então, porque você tem um denominador maior. Sim. Ele falou, aqui não, aqui a neve se encarrega de matar muitas pragas, mas a gente, infelizmente, só tem uma safra, e a safra é curta, a gente tem que ter máquinas grandes, o investimento em máquinas é enorme, porque são um período curto para a gente trabalhar, etc. E tal. Então, essa lógica é que uma lógica que o Brasil já entendeu, aprendeu, utiliza disso para poder ser o grande produtor de alimentos do mundo, ajuda muito, a China entende disso. Agora, é uma lógica que leva alguns ambientalistas a falar, mas nós estamos poluindo, nós estamos usando mais pesticidas, não sei o quê. Gente, nada disso. Quanto maior o denominador, quanto mais você produzir, melhor. Já é sabido. Fazendas com produtividade baixa, e muitas das fazendas que tentaram fazer produção de alimentos organicamente, a produtividade é tão baixa que ela acaba sendo mais poluidora, porque você tem uma área enorme para produzir pouco alimento. Então, se a gente conseguir concentrar a produção em áreas menores, vai ser melhor. Agora, juntando tudo isso ao negócio do aquecimento global, eu sempre brinco, eu falo, eu comecei a ver esse assunto em 2000, 99, 98, acho que 98 foi a primeira reunião que eu tive com a Suani Ribeiro, que foi a grande expert do assunto no Brasil, que foi da minha banca de mestrado. E aí, isso foi em 98, ela falou, não, entra, protocolo de Kyoto, aí tivemos uma reunião lá, tinha um evento da GV sobre o assunto. Então, nós estamos falando assim, nós estamos já há 20 anos, daqui a pouco 20 e tantos anos, e não teve o resultado que sonhávamos.
No começo eu lembro, olha, 280 partículas por milhão era a concentração de gás de efeito estufa, o CO2 equivalente, na atmosfera pré-industrial. Se passar de 360, o mundo vai acabar, o Monte Kilimanjaro não vai ter neve. E eu tinha isso na minha cabeça. Tanto é que eu falava, não, eu tenho que ver o Monte Kilimanjaro, porque ele não vai ter neve. Preciso o Monte Kilimanjaro, olha, eu lembro as pesquisas diziam que o Monte Kilimanjaro não ia ter neve a partir de 2010. Tem neve até hoje. Não Então, alguma coisa eles erraram, entendeu, pessoal? O cálculo não está completamente correto. Não está completamente correto. Então, aí, essas coisas foram. Aí, de repente, começou a entrar uma componente que a gente nem se liga, que é o seguinte. É sabido que durante 30 anos a China teve uma política de um filho só. Então, é sabido que esses pais de um filho só estão todos, a partir de 2040, chegando na faixa de falecer. 80 anos para cima. Entre 2040 e 2050, diz a estatística que a China pode diminuir uns 700 milhões de habitantes. Ela pode sair de 1,5 bilhão para 800 ou 700. Bom, o que vai acontecer? Vai acontecer que a poluição vai diminuir para caramba. Porque esse negócio é diretamente relacionado ao número de habitantes. Sim. Aliás, só o fato de estarmos ficando mais velho, a população europeia está ficando mais velha, a população americana está ficando mais velha, a chinesa está ficando mais velha, só o fato de estar ficando mais velho já está ajudando nesse componente. Sim. Pessoas mais velhas têm menos gasto energético, menos gasto calórico. Sim. Isso vai ser uma componente de solução para o aquecimento global, ao meu ver. Vai chegar a um ponto em 2050 que nós vamos sobrar terra, então nós vamos começar a ter condição de reflorestar ou deixar que refloreste naturalmente, porque só vamos utilizar aquelas que estão mais eficientes. Porém, é um problema para o país dependente do comércio de alimentos, como o Brasil, porque realmente nós podemos entrar numa espiral negativa de preços das commodities. Nós podemos entrar em alguns anos em que os preços só descem porque cada dia precisa menos alimento. E isso vai fazer com que só sobrevive quem for mais e mais eficiente. Então, essa estrutura é uma coisa que nunca aconteceu. Na história da humanidade, existia lá as políticas de Malthus. A gente ia morrer porque a população crescia exponencialmente e a Terra não cresce exponencialmente. Aí todo mundo achou que isso ia acontecer na década de 70, não aconteceu porque teve a Revolução Industrial, o calcário, no caso brasileiro, e aí o Alisson Paulinelli, que faleceu recentemente, é o grande impulsionador da agricultura do Cerrado. Superamos esse problema, sobrou comida. Na verdade, esquecemos o assunto. O que eu sempre digo, na época dos nossos avós, né, 45% a 50% da renda de uma família era para comprar alimentos. Hoje não chega a 15%, nos Estados Unidos nem a 10%. Então, sobrou alimento, ficou barato. Nós vamos entrar numa situação inversa, que é a não necessidade de produção de alimentos. E aí, rescalonar toda essa terra do planeta, mas rescalonar a gente também. E se chegar ao ponto em que a Amazonas realmente fica não competitiva para o setor privado investir em propriedade, porque é longe do porto, porque já não tem infraestrutura, não constituiu-se ainda a infraestrutura logística suficiente, ok, vai poder deixar a Amazônia naturalmente se reflorestar, ou quem tem uma fazenda privada lá vai vender o direito da mata, sei lá o quê, e o planeta vai se... Porém, tem habitantes, nós temos que pensar como vamos movimentar as pessoas. Nos países desenvolvidos, a grande maioria tem menos 5%, 3%, acho que nos Estados Unidos é 3% da população vive no campo. Aqui nós ainda temos 15%. E alguns países da Europa, como a Espanha, por exemplo, tem incentivado a adquirir áreas que não tem habitante mais, né? Porque as pessoas deixaram o campo lá, enfim. Não é, obviamente, todas as áreas, mas o campo não está habitado mais. Então, nós vamos chegar a um ponto, que é o que você falou, não vamos ter tanta necessidade de ocupar por produção de alimento, mas como nós temos tecnologias de comunicação e internet, etc., nós vamos poder viver melhor. Mas nos países desenvolvidos que dependem menos, o PIB não é dependente da agricultura, é fácil passar por uma situação dessa. Mas no Brasil, nós temos que chegar, no meu ver, 2050, com uma população educada suficientemente bem para migrar de um país dependente de um PIB agrícola para um país
que faça a produção de recursos tecnológicos mais avançados. Então, é essencial que daqui até ali os nossos queridos governantes enxerguem que investimento em educação é o ponto-chave. A gente já tem um problema hoje, pelo menos no meu ponto de vista, né? A gente discute muito isso aqui, já discutimos com outras pessoas, a gente já tem problema hoje. Você enfrenta isso, a gente discute isso com você, de profissionais que não estão adequados à tecnologia que a gente tem hoje, né? Então, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer com que as pessoas avancem na mesma velocidade que avança a tecnologia, né? Então, hoje a gente fala no campo, por exemplo, sei lá, de um operador de drone, de controlador de... Outro dia eu estava brincando de controlador de tráfego de voo de drone, por exemplo. Mas uma série de profissões foram, falando especificamente do campo, foram implementadas para atender a tecnologia que foi implementada. Então, a gente já tem parte dessa dificuldade nesse momento, né? Então, é difícil encontrar gente que queira trabalhar. Você vive esse problema, né? Por causa do modelo de trabalho, talvez você tenha adotado, né? De alta qualidade, dessa questão também de atender as questões de legislação, como um diferencial, como se isso fosse um diferencial, mas você tem que ter esse diferencial, porque, enfim, é bastante complexo na sua área, né? Eu acho que para todos, viu, Dima? Na verdade, assim, nós tivemos um momento, eu não sei, não me recordo bem ao certo, mas tivemos um momento em que o governo proibiu repetir, né? Porque a escola tinha que andar para frente. Aí eu não entendia direito o efeito daquilo, até que fui contratar profissional para minha empresa e num exame de 15 profissionais, todos formados, recém-formados, mas para assumir um cargo de um certo preparo, gente recém-formada da faculdade, né? Você tá, entendeu? Falei, aí surgiu a ideia simples. Olha, vamos fazer uma regra de 3 aqui, vamos dar uma provinha para eles. Uma das perguntas era uma regra de 3. Ó, tem 3 tratores, um trator gastou 10 horas, outro 15 horas, o outro 7 horas, e o diesel gasto por os 3 tratores é tanto. Quanto corresponde a cada um? Dos 15, 3 fizeram a regra de 3. Só precisou entrevistar 3. Eu fiquei tão assustado com aquilo, falei, pô, não é possível, o cara não pode sair da faculdade sem saber uma regra de 3. Sai da faculdade sem saber uma regra de 3. Sai E você comentou uma coisa... Oh, desculpa, Dimas, pode ir. Não sai, eu concordo. Você comentando aí, eu pensei numa coisa, né? Mas você comentou 3% da população nos Estados Unidos, aproximadamente 3% está no campo. Aqui a gente tem 15%, né? E aproximadamente 15%. E, assim, grande parte você tem uma empresa que presta serviços para a usina, né? E você tem que buscar esse cara hoje na cidade. Né? Muitas vezes ele está lá na cidade para ele vir trabalhar no campo, né? Nós tivemos, como teve esse boom do agro, né? Estamos já há algum tempinho aí. Eu acho interessante. Eu sou procurado, de vez em quando me procura gente que nunca teve no nosso ramo. Outro dia um cara me procurou, até porque ele ficou curioso por essa empresa irlandesa, esse assunto de tecnologia. Ele é um alto executivo, não era um executivo, de uma empresa de autopeças lá do ABC, que estava fechando alguma empresa, alguma dessas produtoras de automóvel, a autopeça dele já estava demitindo, e ele ligou, não, eu quero ir para o agro. Eu falei, mas eu entendo, eu vi isso aqui, eu sou de tecnologia, e realmente ele era um engenheiro preparado, um cara de tecnologia mesmo. Aí eu falei, mas você pretende mudar para o interior? Então, eu posso ir e voltar. Então, eu falei, cara, assim, home office no agro é uma ilusão. Não existe. Não dá para o cara fazer home office, entendeu? Olha, o campo está lá, tem que ir lá no campo. Óbvio que existe alguma parcela dos trabalhadores do agro que estão fazendo o serviço burocrático administrativo, como toda empresa tem. Mas... se o cara for um engenheiro que vai estar trabalhando numa empresa ligada ao agro, tem que estar próximo do campo. E esse é uma dificuldade que eu vi quando eu estava administrando esse fundo de investimento. Tá? Esse fundo de investimento tinha projeto Goiás, Santa Fé de Goiás, tinha projeto Mato Grosso do Sul, Sidrolândia, tinha projeto no Paraná, Cidade Gaúcha. Eram localidades, de certa forma, longe de um grande centro. Aí entrava, punha dinheiro, chamava a família, normalmente estava morando lá e trabalhava no dia, é a família que desenvolveu desde o pró-álcool lá. Aí o cara, tá bom, então vamos ter que pôr um profissional. Aí eu contratava um headhunter. Aí o profissional vinha, mas ele olhava lá e falava, tudo bem, eu topo, mas não vou morar.
Fala, bom, mas e aí? Você não vai morar lá na cidadezinha, mas sua família vem, sei lá, Londrina, 2h30 de carro da cidadezinha? Não, minha mulher vai ficar em São Paulo. Aí é aquela dificuldade. Por mais boa vontade, etc., ele sempre tinha uma reunião em banco, alguma coisa em São Paulo na sexta. Então, já pegava e voltava na quinta. Tá. E sempre vinha na segunda, que você chega de tarde, né? Porque você sai de longe de São Paulo. Cara, é o olho do dono que engorda o porco. No agro, é difícil. Eu vejo que as grandes corporações aí que estão... que consolidaram o setor cocoleiro do qual participo, elas sofreram bastante. Algumas deram cabeçada para lá, para cá, foram tentando reduzir custo overhead, então concentrava diretor agrícola e só tinha técnico esparramado no Brasil inteiro. Ela tem lá 15, 20 usinas. Não vai dar certo. Se não tiver um cara mais gabaritado para tomar as decisões em cada lugar. Então, nós vimos erros grosseiros acontecendo, estamos vendo melhorar, estamos vendo as coisas saírem do patamar péssimo para uma situação melhor. A curva de aprendizado demorou, mas chegou. E também tivemos, como eu falei, uma condição climática. O clima sempre foi um fator relevante. Eu lembro de uma reunião com a Syngenta, em que o cara falou assim, não, no gráfico dele, falava, não, nós fazemos, o agrônomo faz, nós fazemos tudo, mas 40% é São Pedro. Aí eu fiquei pensando... Por 40% é bastante. Ele chutou lá, ele estava brincando, mas... Eu não sei se não é um chute bom, sabe? A gente é muito dependente do clima. Claro. Nosso negócio ainda... Então, no setor cocoleiro, passamos períodos difíceis de desenvolvimento. Esse ano está sendo uma maravilha. Estamos passando um ano farturento. Espero que vamos ter alguns anos aí no mesmo sentido. Mas a agricultura brasileira sofre altos e baixos sempre. E as tecnologias estão aí para ajudar. Mas, como eu falei, todo esse futuro de longo prazo tem que ser pensado. Nós temos que pensar para pensar um Brasil, né? Não é só pensar nem sabemos se vamos estar aqui em 2050, mas sem dúvida nenhuma o mundo de amanhã será diferente do de ontem. Sem dúvida. Ô Marcelo, fala um pouquinho da Agrop para a gente, o que a Agrop faz, enfim, e qual é o seu grande desafio, né? A gente tem acompanhado você aí. Você fez a Agrop crescer muito nesses anos agora, recentes, né? Mas conta um pouquinho para a gente do seu empreendimento. Na verdade, quando eu me formei em engenheiro agrônomo, eu trabalhei 2 anos no grupo da família, na usina Vale do Rosário, que era da família. E foi um momento exatamente que o Brasil estava saindo de um período inflacionário difícil. Nós estávamos naquela época que a inflação comia o zero, mudava a moeda, era uma loucura. E aí eu vi que o estabelecer de uma moeda mais estável ia permitir às usinas de açúcar álcool compreender o custo agrícola. O custo agrícola é um negócio de longo prazo, você planta, você tem uma visão de longo prazo. Eu sou um cara que sempre tive curiosidade em finança, custo, então eu percebia que as usinas iam ter oportunidade de enxergar que elas estavam tendo um custo agrícola grande, porque realmente ela não é, o foco da indústria não era o foco da agrícola, e aí poderia abrir a porta para terceirizar. Terceirização estava também na moda, então eu lancei a Agrop com a ideia de realmente capturar uma oportunidade nova. Bom, estamos falando lá atrás, de 30 anos atrás, o negócio veio altos e baixos, sofri, aprendi, teve o período que teve meu primo, aí quando eu voltei, eu realmente falei, olha, eu consegui enxugar, a empresa reduziu dívida, eu fiz ela ser estável, mas era uma empresa ainda dependente do Marcelo, produtor rural. Então, eu tinha uma grande parcela dos serviços da Agrop para minha pessoa física, colhendo, plantando e fazendo a prestação de serviço no meu canavial. Falei, não, gente, se a gente quer continuar a expandir a empresa, e aí eu chamei as 2 pessoas que estavam comigo, meus braços direitos, e falei, se vocês querem ter a oportunidade de fazer isso aqui crescer, nós precisamos achar um motivo para estar aqui. Nós precisamos nos diferenciar da concorrência e precisamos justificar para o cliente por que nós somos melhores. E aí, foi mais ou menos quando eu conheci a Facioli, porque uma das coisas relevantes que tinha me feito dar um passo atrás tinha sido o grande número de ações trabalhistas. Na época que a Agrop chegou a ter 1.000 cortadores de cana. Vamos lembrar que antes de ter a colhedora de cana, eu já tinha a Agrop, e a Agrop fazia a colheita de cana com muitas pessoas. Óbvio que veio uma onda de dificuldade trabalhista e complicações aí que levaram eu a tomar a decisão de encolher a empresa, e aí começaram a aparecer as máquinas, nós começamos a ter oportunidade de voltar a crescer. Eu falei, não, eu quero crescer no outro patamar. Alinhar o RH era importante. E aí, em seguida, alinhar
Qual a estratégia? Qual o motivo de eu estar aqui? E aí, discutindo com um consultor que me ajudou aí, indicado por você, Dimas, ele falou, olha... O Celso já veio aqui bater um papo. O Celso, então? É o Celso, pode falar. Quem é ouvinte vai conhecer o Celso Genaga. Ele foi ótimo, porque ele falou, olha, Marcelo, vamos ser sinceros, nós temos uma gama de oportunidades aí, e o mercado é muito maior do que você está absorvendo hoje, que são as empresas que querem fazer um trabalho sério, primeiro cumprindo a legislação, respaldando os funcionários, toda a legislação trabalhista, mas também trazendo uma compliance, aí, um arcabouço que não deixa elas expostas, já que são empresas de capital aberto. Então, foca nisso. Esquece esse negócio de querer pegar todo o cliente para você. Esquece o cara chegar e falar, não, mas o seu preço tem que diminuir 50% para você entrar aqui dentro. Você sabe que 50% você não tem margem, não existe isso. O que está aparecendo outra proposta para ele é um cara que está fazendo alguma coisa errada. Deixa ele fazer lá. E eu fiz exatamente a estratégia, consegui com que os clientes que necessitam um trabalho do gabarito que eu entrego entendessem o meu diferencial. Existem alguns concorrentes que fazem provavelmente o que eu faço com o mesmo gabarito, mas são poucos, porque o produtor, pessoa física principalmente, ou alguns usineiros ainda de empresas com não tanta cobrança de seus investidores, eles ainda estão muito no esquema de fazer mão fechada. Então, eu fecho o olho para esse prestador de serviço, se ele fizer baratinho, eu não quero muito saber se está pagando o FGTS direitinho ou não. Entendi. Então, eu não trabalho com esse, eu trabalho com aquele que quer ver o meu FGTS, que quer ver o meu funcionário. E aí entra o desenvolvimento humano. Como nós temos hoje já colheita mecanizada, tratores com GPS, automação, etc., tudo uma beleza, mas ainda o diferencial é o ser humano. Os operadores de máquinas estão exigidos menos naquela prática que o antigo tinha, saber a regulagem certinha. Não tem problema. O piloto automático ajuda ele a manter o trator na linha. Mas se ele não tiver disponibilidade, ou não tiver não tiver a disposição de chegar lá, já bater o ponto, falar, opa, pessoal, vou montar no meu tratorzinho, ligar o seu arzinho condicionado e o radinho, que nenhum deles deixa ele ligar. Mas tocar o dia dele efetivamente, em vez de ficar enrolando, conversando, essa diferencinha faz um rendimento a mais. E eu ganho por rendimento, eu sou uma empresa de prestação de serviço. Então, você fala, mas se você tem um galpão industrial, mesmo que seja um galpão que faz uma prestação de serviço para alguém, é muito fácil você vistoriar os funcionários. É o que um dia um consultor falando comigo falou, não, Marcelo, as empresas mais difíceis de prestação de serviço que eu atendo são as de transporte, porque o funcionário está longe da sede. Quando o funcionário está longe da sede, é muito difícil você controlar ele. Então, óbvio que as automações, etc., facilitam, mas ainda é muito difícil. Então, eu sempre falo, nós temos turno à noite que eu pouco conheço. O meu funcionário da noite é uma vez por ano, 2 vezes por semestre que eu vou lá de madrugada, ficar lá com o cara 3, 4 horas. Então, como que eu sei que vai dar certo? Primeiro, você tem que saber quem que topa fazer o turno da noite. E tem gente que não abre mão, não, né? Acha que... Eu sou um cara diurno. Eu acordo cedo e durmo cedo. Mas tem gente que não, que gosta de trabalhar no... Então, põe a pessoa certa na posição certa, na hora certa. Assim funciona. Agora, tudo isso envolve desenvolvimento, capacitação, não só das pessoas que você tem, mas também do futuro que você vai fazer para crescer, porque vai ser um parto crescer uma empresa com demanda pessoas no interior, onde nós não temos essas pessoas. Mas então vamos buscar o cara de fora. É aquilo que a gente sempre fala. Você vai ficar dando um prêmio, bônus, salário grande, achando que o cara vai sair de São Paulo, vir morar em Orlândia. Olha... Um dia um cara falou para mim o seguinte, falou assim numa palestra, era assunto pecuária. Por que o peão sai de uma fazenda e vai para outra por tal R$100? Que todo gerente de fazenda fala, não, mas ele largou a gente para trabalhar por R$100 no salário. Aí o consultor falou, não é os R$100, é a casa. Aí todo mundo ficou assim na palestra, como é a casa? É a mulher. Se você não tem uma casa boa para ele morar, fazenda de pecuária, geralmente mora na fazenda. A mulher
todo dia irrita ele. Qualquer R$100 tira. Agora, se ele está bem com a casa, o outro pode vir com R$100 que ele não vai sair dali. Tira até por menos de ou por menos dinheiro, inclusive. Menos dinheiro, a paciência dele que então, precisa estar cuidado. Cuida dele. Isso aí, eu não vou falar o nome do usineiro, porque todo mundo vai conhecer, mas era um senhor, já faleceu, mas um senhor amigão meu lá de Orlândia. E um dia eu cheguei aqui na feira FEAPAN que tinha, e ele, multimilionário, estava lá olhando aquelas piscinas de fibra que fica em pé assim, né? Sim. Aí eu falei, mas o senhor está olhando o que essa piscina? A casa dele já tem piscina, tinha tudo. Ele falou, não, vou comprar. Eu falei, o senhor vai comprar para quem? Não, vou comprar para o meu gerente da usina. Eu falei, mas o senhor vai comprar... eu tenho que cuidar da família dele para ele cuidar da minha usina, né, Marcelo? Tá certo. Isso aí. Uma boa troca. Trabalhou o Maslow ali, né? O senhor fazer a necessidade básica dele. Que ele... Marcelo, nós estamos caminhando aqui para o final e eu queria que você contasse um pouquinho para a gente dessa tecnologia muito bacana que você está trazendo aqui para o Brasil por meio da Magrow. Falei certo o nome dela? É a Magrow. Que eu achei muito bacana. Tive a oportunidade de você acompanhar você lá em um dos nossos clientes fazendo uma análise de aplicação para ver o índice de cobertura, tudo mais. Conta para a gente um pouquinho dessa tecnologia que é muito legal. Então, essa tecnologia foi uma oportunidade. Eu conheci o pessoal da Magrow num evento até que a Sociedade Rural Brasileira estava como uma das apoiadoras, um evento de tecnologia do agro. E esse pessoal, o que é? Vou falar um pouco o que é a tecnologia do ponto de vista técnico mesmo. Eles são irlandeses que absorveram uma patente americana. Na verdade,